Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus lhe abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e mais uma vez para transmitir uma palavra de fé ao seu coração e levar até você a certeza de que há um Deus que responde, que transforma, que salva, que cura, que liberta. Esse Deus que criou os céus e a terra e que afirmou dizendo: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esse Deus que tem as suas mãos sempre estendidas para salvar, os ouvidos sempre prontos para ouvir. Esse Deus que pode fazer com que as pessoas tenham uma vida completamente nova. Durante o programa nós vamos falar um pouco a respeito do poder da oração e do que vai acontecer, daquilo que vai acontecer domingo agora na Igreja do Novo Nascimento. Nós estaremos em jejum neste domingo e vamos fazer um grande clamor em favor das pessoas que estão vivendo uma situação considerada muito grave e elas precisam de fato, de verdade, de uma resposta. Durante o programa você vai acompanhar o testemunho de mais uma pessoa que teve a vida transformada por Deus, e no final do programa nós iremos realizar uma oração em seu favor. Você que se encontra aí desesperado, aflito, quem sabe cansado, cansada, sobrecarregado, quem sabe vivendo debaixo de uma escravidão muito grande, muito forte, com depressão, com angústia, gemendo, saiba que Deus está acima de tudo. Para Ele não há nada impossível, não há nada que seja considerado grave, difícil, porque Ele é Deus. Ele é tão grande que Ele necessita se inclinar para ver o que se passa na terra e nos céus. Esse Deus que deseja conceder vida, Ele pode fazer da sua vida uma vida completamente nova. Não se entregue ao desespero, não se deixe levar pelas circunstâncias, ainda que tudo ao seu redor pareça impossível de ser transformado, de ser mudado, mas Deus está acima de tudo. Ele é maior do que todos os seus problemas, Ele está acima de tudo. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre a oração, sobre o que vai acontecer no domingo, e caso você queira ligar para o nosso programa, o telefone aparece aí no vídeo, é só você ligar, nós temos pessoas para atender você, dar uma orientação, e eu tenho certeza Deus deseja abençoar. Nós vamos a um intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9h da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída. Daqui a pouquinho teremos aquele momento da oração. Caso você queira ligar, pedir uma orientação ou incluir o seu nome na oração, o telefone aparece aí no vídeo e qualquer pessoa que queira pode ligar. Às vezes a pessoa está desesperada, vivendo um momento difícil, precisa de uma orientação, você pode ligar
E nós temos pessoas preparadas para atender. No domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos na Igreja do Novo Nascimento a reunião do Espírito Santo, é a reunião mais importante do domingo, e depois às 7 horas da noite. As reuniões de domingo, nós estamos sempre reiterando, né, para que as pessoas entendam, a reunião de domingo, ela tem como objetivo principal levar as pessoas a uma vida de comunhão com Deus. Ela tem como objetivo principal o fortalecimento espiritual, dar às pessoas, né, aquela oportunidade de ter uma experiência maior com Deus. As reuniões de domingo, elas têm essa importância e esse objetivo principal. Mas nós estamos sempre realizando nas reuniões orações específicas, de acordo com a direção do Espírito Santo, porque existem pessoas que vão à igreja no domingo e muitas delas já têm as suas vidas, né, já tiveram as suas vidas transformadas, elas estão na presença de Deus, são pessoas abençoadas e que vão, evidentemente, à igreja no domingo, buscar a presença de Deus, agradecer a Deus, glorificar a Deus. Mas existem pessoas que chegam na igreja desesperadas, enfrentando problemas. Às vezes há pessoas que estão doentes, há pessoas oprimidas, há pessoas que muitas das vezes estão no fundo do poço, precisando de resposta, precisando de um milagre, precisando de um socorro. E por isso, então, nós direcionamos também no domingo orações específicas para abençoar essas pessoas que vêm necessitadas de respostas, de socorro, de uma transformação. Neste domingo, nós vamos fazer uma oração muito importante em favor das pessoas que estão necessitadas de uma grande resposta, de uma resposta importante, porque elas estão vivendo um momento de muita angústia. Você que se encontra angustiado, angustiada, né, está enfrentando situações que lhe têm causado muita angústia. Nós vamos no domingo realizar essa oração específica voltada para esse objetivo, e nós cremos que Deus é absolutamente poderoso para fazer da sua vida uma vida completamente nova, além de livrar você da sua angústia. A Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 em diante, a Bíblia conta a história, né, a partir do capítulo, do 1º versículo, a Bíblia conta a história de Ana. Ana foi uma grande mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher de caráter, uma mulher de Deus. Ana era casada, mas ela sofria muito com um dos piores problemas que uma mulher podia enfrentar naquela época. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. Ora, uma mulher estéril naquela época sofria muito, porque ela era considerada sem valor, ela era considerada uma mulher inútil. Então, mesmo uma mulher de Deus, uma mulher de caráter, uma mulher fiel a Deus, não tendo filhos, ela sofria muito, porque a cultura, né, na época, fazia com que as pessoas vissem uma mulher estéril como uma mulher sem nenhum valor, sem nenhuma importância. Além disso, quando a mulher era estéril, o marido tinha direito de coabitar com outra mulher para gerar filhos. Não era uma determinação de Deus, mas fazia parte da cultura. É diferente, não é uma coisa que Deus determinava, que o marido de uma mulher estéril tinha o direito de buscar e ter relações e gerar filhos com outras mulheres. Não, era uma coisa da cultura. E diz a Bíblia que o marido de Ana a amava muito, mas ele também tinha uma outra mulher, né, com quem ele gerou filhos, e aquela mulher com quem ele havia gerado filhos, ela provocava Ana excessivamente,
humilhava Ana, até quando Ana ia ao templo de Deus para oferecer os seus sacrifícios, ela se encontrava com a rival, e a rival a provocava excessivamente, a humilhava, dizendo: eu dei filhos a ele e você não. Então Ana sofreu muito com isso. Diz a Bíblia, no dia em que Eucana, o marido dela, oferecia o seu sacrifício, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os filhos. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, Penina, que era a mulher que havia gerado filhos com Eucana, marido de Ana, ela tinha o prazer de humilhar Ana, ela tinha o prazer de irritá-la, de provocá-la, dizendo: eu dei filhos a ele e você não. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que não comia e pelo que chorava e não comia. Então, o marido de Ana tentava inclusive consolar Ana, quando via chorando, quando havia chorando e sem dormir, ele ficava dizendo: você é muito importante para mim, você tem uma importância muito grande para mim, enfim. Mas existem situações, né, que a pessoa precisa vencer, né? Não adianta, o consolo muitas das vezes é bom, é importante, mas no momento. Mas existem situações que de fato a pessoa tem que vencer. Ela só vai de fato se sentir em paz no momento que vencer. E Ana entendia isso. Quer dizer, não adianta o marido, não adiantava muito o marido ir consolar o coração dela ou tentar consolá-la, porque ela continuava estéril. Ela sabia: eu preciso sair dessa situação. Então, diz a Bíblia que um dia levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, num dia em que ela estava muito angustiada, desesperada, angustiada, ela entrou no templo de Deus e fez uma oração com toda a fé e humildade, dizendo: se o Senhor se lembrar de mim e me der um filho varão, um menino, eu o darei por todos os dias da vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana fez um voto com Deus. Diz a Bíblia que depois ela e o marido retornaram para a cidade, e diz a Bíblia que, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou de Samuel. Deus viu a sinceridade, a fé e a situação de Ana, que vivia e que estava amargurada de alma, de coração, e que clamou, e Deus lembrou-se dela e fez um milagre. Naquela época não havia, meios para que uma mulher pudesse gerar um filho. Não havia tratamentos, não havia meios. Uma mulher naquela época, sendo estéril, ela só conseguiria gerar um filho por um milagre. E Deus fez esse milagre, Deus realizou esse milagre, porque a oração mudou toda aquela situação. Então, neste domingo, nós estaremos realizando uma oração muito importante por você que se encontra amargurado, por você que está muito angustiada, por muitos motivos ou por um único motivo. Você que me assiste e diz: eu tenho vivido com angústia, eu tenho vivido
com uma amargura muito grande dentro de mim, por vários motivos, ou quem sabe por um único motivo. A oração, espiritualmente falando, é a arma mais importante que existe. A oração move a mão de Deus, a oração pode transformar qualquer situação. E eu quero fazer esse convite a você que está me assistindo, para que você esteja conosco no domingo. Eu não sei qual é o motivo, né, da sua angústia, ou o que tem levado você a viver em amargura, mas eu sei que Deus, Ele tem solução para qualquer situação. Eu sei que Deus tem poder para curar, libertar, transformar, tornar possível qualquer coisa, por mais impossível que seja. Assim como Deus ouviu a oração de Ana, e Ele lembrou-se dela e mudou a história dela, aquela situação que a fazia viver angustiada, amargurada, aquela situação foi transformada. Ana foi abençoada, teve o seu filho, foi fiel. Depois de alguns meses, ela entregou o filho para servir a Deus no templo. Lá no templo ele cresceu, tornou-se um grande profeta, o profeta Samuel, e Deus, para recompensá-la, né, Ele fez com que Ana ainda tivesse vários filhos e várias filhas, porque viu a sua fé, a sua fidelidade. Qualquer situação, por mais impossível que seja, pode ser transformada. Agora, é preciso que a pessoa busque a Deus. No domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos a primeira reunião, a mais importante, e depois às 7 horas da noite. Nós estaremos orando para que as pessoas tenham a presença de Deus e realizando essa oração em favor daqueles que se encontram em angústia, em amargura, e eu tenho certeza Deus há de abençoar. O nosso endereço é a Avenida República, 4729, no bairro Castelo Branco. Avenida República, 4729, bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Eu tenho certeza Deus há de se manifestar, Deus há de cumprir a sua palavra, as suas promessas, porque para Ele não há nada impossível. Venha participar, independentemente da situação que você esteja enfrentando. O mesmo Deus que transformou a situação de Ana pode transformar a sua também, tá bom? Às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite. Nós vamos assistir agora um testemunho, o testemunho da Gisele. A Gisele, mesmo nos dias de hoje, eu dizia que Ana, uma mulher naquela época, uma mulher estéril, só poderia ter filho por um milagre, né? Porque hoje nós temos uma série de tratamentos e recursos que podem proporcionar uma gravidez para uma mulher que humanamente falando não podia gerar filhos. Mas mesmo assim existem casos em que mesmo com tratamento, todos os recursos da medicina, humanamente falando, existem pessoas que não podem gerar filhos, né? A Gisele, ela tinha um problema assim, humanamente falando, ela não poderia gerar filhos, e ela, buscando a Deus, já com a vida na presença de Deus, ela casou, já estava na presença de Deus, e humanamente falando, ela não poderia gerar filhos, e a oração tornou isso possível, e a Gisele teve a realização desse sonho, né? O filho é uma bênção de Deus, e isso foi possível pela oração, porque ela fez tratamentos e, humanamente falando, ela não podia engravidar, mas a oração transforma qualquer situação. Vamos assistir o testemunho da Gisele e daqui a pouquinho a gente volta com todos vocês. Eu tenho aqui na sala de entrevista a Gisele. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. A Gisele que também chegou na Igreja do Novo Nascimento, atravessando alguns problemas, e graças a Deus, Deus a tem abençoado. Ela vai falar um pouquinho do que ela viveu, do que ela estava enfrentando
Como é que estava, Gisele, a sua vida quando você chegou na igreja? Bom, bispo, quando eu cheguei na igreja, espiritualmente falando, eu estava bem abatida, não tinha mais fé nenhuma, não acreditava em nada, né? Estava totalmente desacreditada. Totalmente desacreditada. Com problemas financeiros, desempregada, problema na família, assim, tudo de ruim estava acontecendo, estava no fundo do poço. Tudo. Você estava desempregada? Desempregada, tudo, fazia entrevista, não arrumava emprego, não dava certo. As portas fechadas. Todo o dinheiro que recebia era um saquetel furado. Tudo que a gente recebia, colocava, ia embora, não pagava dívida, endividada, totalmente destruída. E dentro de casa, problemas também. Problemas, porque eu tinha problemas financeiros e acabou abalando a família, né? Muitos problemas. Muitos problemas. Aí você foi convidada para vir à igreja. Fui convidada pela minha mãe, que estava vindo quando inaugurou a igreja aqui em Marília. E vim, mas vim sim ainda com o pé atrás, desconfiada. Desacreditada. Aí acabou vindo, participando das reuniões, fazendo tudo que o senhor falava, eu passei a acreditar, né? Passei a participar das campanhas e Deus foi abrindo as portas. Fui arrumando emprego, fui melhorando de emprego, saindo de um, entrando em outro, pagando dívida. Na época eu namorava, né, com o meu esposo, a gente ficou noivo, não tinha condições de ter uma casa, né, e Deus preparou que a gente conseguiu adquirir o nosso imóvel, comprou a nossa casa. E no meio disso aconteceu que eu tinha um desejo no meu coração, que era de fazer uma faculdade. Só que humanamente falando era impossível. Você não tinha condições. Não tinha condições. O que eu ganhava era suficiente para pagar a faculdade, mas eu tinha outros compromissos. Mas aí eu falei assim, não, Deus vai abrir uma porta e eu vou conseguir fazer a minha faculdade. Começou a orar com esse objetivo. Comecei a orar, participei de uma campanha no final do ano, que foi feito na igreja, e Deus abençoou que eu consegui uma bolsa na faculdade. Fiz uma prova, passei, consegui uma bolsa de 100%. 100%. Sou bolsista. Estou no último ano de faculdade, faço Direito. Está fazendo Direito, terminando agora. Terminando agora em dezembro, meu último ano de faculdade. E você casou e tinha um sonho que para muitas mulheres, né, para muitas mulheres se tornar mãe, ter filho, é uma coisa normal para a grande maioria das mulheres. Mas no seu caso era impossível. Era impossível. Fui como toda mulher que casa, tem o sonho de ser mãe, ter um filho. Procurei um médico, fui até a minha doutora, conversei com ela e ela colocou um monte de barreiras. Falou, Gisele, não tem como, vai ser muito arriscado você ter um filho agora. Colocou um monte de empecilhos. Por causa de problemas que você tinha. Problemas que eu tinha, né, problemas anteriores. E ainda apareceu um cisto no meu ovário. E eu não consegui ovular para engravidar. E ela falou assim, olha, você pode fazer o tratamento, mas vai demorar uns 2, 3 anos para você engravidar. Né? Perguntei para ela, falei, doutora, né, corre o risco de eu engravidar com esse cisto? Ela falou assim, não precisa se preocupar que você não vai engravidar. Humanamente falando, não tinha chance por causa dos problemas de saúde que você teve anteriormente. Isso. E aqueles problemas impossibilitaram você de engravidar. Aí você veio para o lado da fé, também nesse sentido, né? Vim para o lado da fé, novamente. Busquei em Deus, né? Conversei com o senhor, com a esposa, com a pastora Cida. E em oração, nós começamos a orar, né? E o senhor falou, olha, tenha fé. Leia o livro, né, de 1 Samuel. Lá que fala de Ana, né? Fala de Ana, que lá vai estar a resposta. E eu comecei, né? E vinha sempre o senhor orando e fazendo a oração comigo, com meu esposo. E incrível que em 3 semanas... 3 semanas... 3 semanas... Você engravidou. Eu engravidei e... Foi assim, a minha médica, ela falou assim, Gisele,
impossível. Eu falei assim, não é impossível. Para Deus nada é impossível. Inclusive, a Bíblia fala de Ana, como tantos exemplos na Bíblia, né? Ana era mulher estéril. E uma mulher estéril naquela época sofria muito. Ela era muito humilhada, desprezada, considerada sem valor, né? Mas Ana tomou uma atitude de fé, clamou a Deus, e Deus fez um milagre. Você se firmou nisso, né? Sim, me firmei nisso. E o milagre, assim, é muito de Deus mesmo, porque eu tinha um cisto no ovário esquerdo e eu engravidei do ovário direito. Então, ela pegou o exame, olhou e falou assim, não é possível. Eu falei assim, é possível. Foi Deus, né? Foi Deus. E depois que engravidou, correu tudo bem, meu bebê nasceu, e ela falou pra mim, ela falou assim, Gisele, você me surpreendeu. Eu falei assim, não, Deus é que fez, Deus, né? É que fez. E aí nasceu, o Gabriel tá bem? Tá bem. Tá com quanto? Qual a idade dele agora? Vai fazer 3 meses agora. 3 meses, tá com saúde, tá bem. Tá uma benção, né? Tá feliz, né, Gisele? Muito. Graças a Deus. Graças Então a Deus. está aí o testemunho da Gisele. Quem sabe você está atravessando, enfrentando situações que para você também tem sido impossível. Mas o Senhor Jesus disse que os impossíveis dos homens, eles são possíveis para Deus. Mesmo Deus que tem abençoado a vida dela, do marido, do filho, enfim, é o mesmo Deus que pode abençoar a sua vida. Obrigado pelo testemunho, Deus abençoe mais ainda. Nós vamos a um breve intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Bom, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e você que está aí, quem sabe, vivendo uma situação de angústia, de amargura, de aflição, lembre-se que Deus pode transformar qualquer situação, por mais impossível que seja. Neste domingo, às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite, nós teremos essas reuniões do Espírito Santo, reuniões direcionadas para a busca da presença de Deus, para o fortalecimento espiritual, mas faremos uma oração muito especial, direcionada para as pessoas que se encontram em angústia, para as pessoas que estão amarguradas, para as pessoas que estão vivendo uma situação que tem causado muita amargura. Nós vamos clamar a Deus em seu favor. Se você quiser, você poderá também levar o seu pedido de oração e nós vamos colocar no altar, vamos clamar em seu favor. Às 9 horas da manhã é a reunião principal, depois às 7 horas da noite, o endereço aparece aí, Avenida República, 4729, no bairro Castelo Branco. Tenho certeza que Deus há de abençoar. Nós vamos agora nos preparar para a oração, vamos falar com Deus em seu favor. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro neste momento em oração e peço em favor de todas as pessoas que estão participando deste programa e que necessitam, Senhor, da Tua ajuda, da Tua força, que necessitam lutar para alcançar a transformação de suas vidas. O Senhor Jesus afirmou dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós então, Senhor, oramos para que o Espírito Santo visite cada pessoa que participa desta oração e que necessita, Senhor, chegar à tua casa, que necessita te conhecer, que necessita de uma transformação e que precisa da tua força para que possa te buscar. Eu oro mais uma vez e peço para que o Espírito Santo venha repreender todas as forças malignas que causam desânimo,
que trabalham para tirar as forças a fim de que as pessoas não cheguem à tua casa, que essas forças malignas sejam repreendidas, que seja dissipado o desânimo, a dúvida, a incerteza, a prostração, tudo isso seja dissipado e que pela tua força, pelo teu poder, Senhor, elas possam chegar à tua casa. Abençoe as reuniões que teremos neste domingo. Corresponda, Senhor, o nosso clamor, o clamor em favor daqueles que vivem amargurados, que assim como o Senhor respondeu à oração de Ana, o Senhor responda os nossos clamores neste domingo em favor dessas pessoas e que transformações aconteçam e elas possam glorificá-la através de suas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do nosso programa. Fica aí o convite para que você esteja conosco. Não importa se você tem ou não uma religião, se você se encontra vivendo um momento de grande angústia, amargura, você também que deseja a presença de Deus, esteja conosco neste domingo. Às 9 horas da manhã, a reunião principal, e depois às 7 horas da noite, eu tenho certeza Deus a lhe corresponder. Avenida República, 4.729, bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus assim nos... Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.